Fala, meus budocas, vocês estão tranks? Pra falar a verdade, eu não tô tão tranks não, porque eu tô um pouco chateado ao ver vários comentários das pessoas falando que estão se decepcionando com Dragon Ball Daima. E então eu venho hoje trazer esse vídeo curtinho só pra deixar um desabafo meu e falar um pouco sobre esse tema que é um tanto chato, porque apesar do Daima ser uma obra em comemoração aos 40 anos da franquia e ter sido o anime em que a produção animada em que o Toriyama mais se envolveu, né, tendo mais da essência do autor original da franquia, eu tô vendo muita gente já dizer a partir do episódio 3 que não tá gostando tanto da obra. Então eu quero falar aqui um pouquinho sobre a produção e a expectativa dos fãs. Né? Então, para começar, eu acho que é normal haver um pouco de frustração por parte de boa parte do fandom, porque é um fandom que cresceu com Dragon Ball Z, que tinha uma outra pegada, uma pegada mais séria, uma pegada mais violenta, né? De ação, conflitos mais sérios. Então, o Dragon Ball Daima, e beleza, o Dragon Ball Daima ele tá só no começo ainda. E apesar de ter tido alguns fanservices ali para principalmente no episódio 1, para pegar esse público mais nostálgico, mais antigo, a partir do episódio 2 ele já entrou mais no. Que é quando os personagens também se tornam crianças, ele já entrou mais na pegada de aventura e comédia do Toriyama. Né? E é algo que não agradou, que precisa ser dito, ele não agradou nunca os fãs, praticamente. Porque se você voltar lá no começo de Dragon Ball, quando existia só o mangá, ele estava sendo publicado lá na Shonen Jump em 1984, né, final de 84, começo de 85, que ele tinha essa pegada de aventura e comédia, uma comédia muito bobona, típica do Toriyama, nem os fãs japoneses da época se agradaram. Apesar de ele ter vindo do Dr. Slump, né, que tinha essa pegada, nem os fãs gostaram. Então ele teve que, aos poucos, ir rumando para essa pegada mais de ação, mais de artes marciais, de lutas ficando cada vez mais sérias, né, escalonando cada vez mais os poderes. Então eu entendo quem esperava que o Dragon Ball Daima seria um pouco. Eu entendo, por exemplo, é complicado de falar, né? Porque nunca foi a proposta. Mas eu entendo que os fãs que gostam dessa pegada estão se decepcionando um pouco. Até porque eu não posso negar também que o Goku, a partir do episódio 2, mas mais visto no episódio 3, ele demonstrou uma caracterização um pouco mais infantil. Tem uma parte que ele, sei lá, ele solta um pum ali, tem uma parte que ele brinca de pular que nem um coelhinho atrás do coelhinho, ele fala que ele tá com fome, né? Eles trouxeram essa caracterização um pouco mais infantil do Goku, porque apesar de ele não ter rejuvenescido, né, no pensamento, no cérebro dele, ele ainda ter todas as lembranças até se portar como adulto em certos sentidos. Ele não é totalmente bobão, ele não tá tão bobão que nem alguns momentos do Super que eu sempre reclamei, principalmente do anime. Ainda assim ele tá um pouco mais infantil, a obra tá realmente com essa pegada um pouco mais infantil. Eu acho que eles querem pegar também um público mais jovem, eu não nego isso, apesar de estar passando mais tarde, né, que talvez pegue ali o pai que assiste com o filho bem mais tarde, ou pega o pai naquele horário e o filho assiste em outro horário, eu não sei. Eu acho que eles estão querendo pegar. Eles sempre querem fazer com que Dragon Ball seja tanto para os fãs mais velhos quanto para os fãs mais novos. Mas o Daima realmente, só de fazer os personagens rejuvenescerem, ele já tem essa pegada um pouco mais fofa, um pouco mais infantil, mas eu acho que não vai ser assim por tanto tempo. Eu acho que nesse começo que a obra está indo bem lentamente, aí sim, aí eu acho que ele vai se manter nessa aventura de comédia, né, nessa pegada de comédia e aventura, por um tempo, até começar a explorar mais o mundo, mostrar a lore do mundo dos demônios, que é uma lore que a maioria dos fãs sempre quiseram que fosse mais detalhada na franquia. E agora que chegou finalmente nisso, a galera parece que não tá tendo paciência, porque a gente vive nessa época que tudo tem que ser mais dinâmico, mais rápido, chegar logo no momento de ação absurda, né, que vai empolgar a galera, vai deixar no hype. E o pessoal não tá tendo a paciência de ver as coisas aos poucos se construindo, resolvendo os mistérios, né? Claro, eu falo isso, mas claro que não é todo mundo, porque tem muita gente que tá gostando de finalmente estarem desvendando vários mistérios, ao mesmo tempo que jogando outros mistérios no ar, que é interessante de teorizar semanalmente. Então o que eu sinto que o Daima precisa é de paciência, porque ele tá indo na contramão do que é a tendência atual, tá fazendo as coisas aos poucos, mas na minha opinião tá fazendo bem. Ele tá sempre. Todo episódio tem alguma coisa interessante, tem alguma revelação de lore relacionada à raça, seja os Namekushin, seja a raça do Kaioshin, seja o próprio reino dos demônios, sabe? Tem alguma coisa nova sendo explicada.
E eu acho que aos poucos vai chegar nessa pegada mais de ação que, querendo ou não, a maioria das pessoas gosta de Dragon Ball pela ação. Eu também não posso negar que eu fui atraído pela franquia desde criança por causa da ação, porque é uma obra muito maneira. Mas a gente tem que também ter um pouco do entendimento que é uma obra mais com a pegada de aventura e comédia do Toriyama. Então ele quis colocar nessa obra comemorativa dos 40 anos da franquia algo diferente, até para fugir um pouco dessa fórmula tão repetitiva há mais de 10 anos já, né, se já for contar desde o Batalha dos Deuses, que aparece um vilãozão e aí todo mundo se reúne, luta, desperta uma transformação, né, cria uma tensão e vence. Ou se não vence, dá um jeito de pelo menos proteger a Terra naquele momento. E o Daima tá numa outra pegada, viajar pelo espaço, descobrir mistérios, virou criança, sabe? Descobrir mais sobre raças que nunca foram muito bem exploradas na obra. Eu acho que a gente tem que tentar valorizar um pouco disso também, ver além do superficial. E nisso eu tô gostando. Tem um pouco de fanservice, né, pra agradar a galera, mas não acho que vai ser super maduro, mas eu acho que, e pelo que os vazadores, né, os leakers já chegaram a dizer, o Daima ele vai se conectar de alguma forma a novas produções futuras, provavelmente em Dragon Ball Super. Então, se não me engano, os leakers também haviam falado que a obra teria um certo tanto de violência, então a gente pode esperar um pouco mais de sangue, um pouco de batalhas mais pesadas depois, né? Agora tá muito bobinho, até pra. Que é uma coisa boa, que diferente do GT eles não nerfaram o Goku, então ele não tá tendo uma super dificuldade para enfrentar uns personagens meio aleatórios ali. Não, no começo ele é muito forte, mas provavelmente quando for enfrentar os Tamagamis ele vai passar um pouco mais de dificuldade, a gente vai ter uma crescente na tensão. Então a gente tem que esperar chegar nesse ponto, né? Então é basicamente isso que eu queria trazer de reflexão sobre o que é importante, né, de ter em mente, né, ter a mentalidade correta para assistir ao Dragon Ball Daima e esperar as coisas irem aos poucos. Porque apesar do Daima parecer estar lento, ele ainda vai ser uma obra ali para os seus 20 e poucos episódios, muito menor que Dragon Ball GT, muito menor que Dragon Ball Super. Então é só a gente ter paciência que daqui a poucos meses a gente já vai ter chegado num ponto em que provavelmente vai estar agradando mais a galera que tá ali pela ação, pelo hype. Entendeu? Então, e eu acho que, e voltando a falar de novo, né, correndo o risco de me repetir novamente, mas eu acho que a gente tem que valorizar o Daima por ser uma obra com mais da essência do Toriyama. É complicado você falar que você gosta de Akira Toriyama se você não está tentando valorizar o que ele gostava, o que ele tentou deixar nessa última obra, que infelizmente, né, ele acabou falecendo no final da produção, que é valorizar a amizade que a galera faz ao longo da jornada, né? Tem até a piada de que os amigos, né? A jornada aos amigos que a gente faz pelo caminho, sabe? Valorizar esses 3 mundos criativos que ele criou, as comédias pastelona do tipo dele, e como que tudo isso, através desses novos lugares que eles vão explorar e dessas brincadeiras entre os personagens, eles crescem, se desenvolvem, amadurecem, né? E tudo isso cria uma obra que é muito divertida, que eu acho que vai ter realmente essa crescente, no final vai ter umas batalhas que vão empolgar e até uma qualidade de animação que vai surpreender. E vai culminar naquele feijão com arroz que a gente conhece, né, de sempre, que às vezes vai terminar numa festa, a galera junta, comemorando junto, de ter salvado o dia e tudo mais, e a gente vai sentir aquele quentinho no coração de, pô, mais uma obra com o estilo do Toriyama que a gente teve o prazer, né, de poder experimentar até o final. Então, o que eu queria deixar aqui com vocês é esse pequeno desabafo e dizer que não desistam de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, não desistam do Daima. O Super eu desistiria, né, depois de um ponto, apesar de que tem que fechar o Black Freeza, né, eu quero que feche isso no mangá. Mas valorizar essa última produção do Toriyama, que tem mais da pegada dele, e tentar talvez, sabe, se abrir mais para esse estilo diferente, sair um pouco dessa fórmula. Mas me digam o que vocês estão achando, o que vocês acharam até o 3º episódio, o que vocês esperam, vocês estão achando que está faltando mais tensão? Porque eu posso até concordar um pouco com isso, que o Goma lá, que era pra ser o vilãozão, ele não parece alguém temeroso, não parece que tá querendo ameaçar o mundo, o reino dos demônios, sabe? Não tem essa urgência de querer enfrentá-lo, tá? Sei lá, eles vão lá salvar o Dendê, recuperar os corpos, nisso vai descobrir sobre bastante coisa, mas eu acho que em algum ponto vai chegar nisso. Então a gente tem que ter essa paciência pra chegar lá. Mas me digam o que vocês estão achando. Claro, todo mundo, né, ninguém é obrigado a ter paciência, você pode deixar pra lá se você não gostou, mas me digam aí se vocês estão gostando de Dragon Ball Daima, ou se não, por qualquer outro motivo, né, não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar se vocês acharam interessante, de comentar, de engajar,
para eu saber mais se a maior parte do fandom tá gostando ou não, porque né, pelo que eu andei vendo, parece que boa gente já não tá gostando. Alguns criadores de conteúdo também não estão mais tão hypados pela obra. Mas eu ainda acho que tá interessante, todo episódio tem algo importante sendo revelado e que a gente precisa ter a mentalidade correta para apreciar essa última obra do Toriyama. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou!